Olá, irmãos. Estamos mais uma vez para mais uma aula na nossa escola dominical, ainda remotamente, ainda à distância, de forma segura para todos, né? E, e sem dúvida, essa é sempre a nossa maior preocupação. Até porque, queridos irmãos, o que a gente tem sentido é que, apesar do templo fechado, a igreja ela tem cumprido a sua missão no mundo, né? Nós temos colaborado com famílias que precisam da ajuda, nós temos contribuído com o sustento de algumas famílias, nós temos prestado atendimento pastoral a pessoas da igreja, fora da igreja, os estudos estão sendo ministrados, os cultos estão acontecendo, estamos sendo instrumentos do conforto e do consolo de Deus, né? Enfim, todos os atos possíveis e os quais a igreja foi chamada a cumprir dentro das suas limitações, dentro das condições que ela tem para fazer, ela tem feito. Então, nós ainda permaneceremos por mais tempo fechados, porque, como eu disse, a nossa prioridade é e sempre será o anúncio do Evangelho. Essa é a missão por excelência da igreja, mas sempre com segurança. De forma alguma queremos colocar a vida dos nossos irmãos, a vida das pessoas que congregam com a gente em risco, de forma alguma, né? Infelizmente, a cidade de Osasco sofreu um retrocesso na sua luta contra a pandemia, né? Estávamos na fase amarela, conforme o Plano São Paulo, de retomada, retrocedemos para a fase laranja. Isso quer dizer o quê? Que a situação ainda não está estabilizada. E até que esteja estabilizada, a gente não pode começar a discutir um retorno presencial. Mas estamos trabalhando bastante para o reino de Deus, para o Evangelho, e temos em nosso coração a paz de saber que dentro daquilo que está em nossas mãos fazer, temos feito. Bom, sem mais delongas, nós vamos para a parte final do nosso estudo, né? A última aula do nosso estudo sobre os evangelhos. Durante quase 4 meses, né, a gente esteve estudando os evangelhos de Cristo, né, as passagens da vida de Cristo, e no domingo passado e hoje nós focamos mais em informações gerais sobre o evangelho, que nos ajuda a compreender ainda mais, com mais profundidade, com mais propriedade, aquilo que aprendemos sobre a vida de Cristo, né? O nosso exercício é o contrário, né? Geralmente a gente dá um estudo geral sobre os evangelhos e vai depois nas passagens. A gente fez um exercício diferente dessa vez. A gente foi nas passagens, estudando várias passagens dos evangelhos, e agora nós estamos dando uma olhada geral para entendermos com mais propriedade aquilo que vimos, né? E certamente tudo isso que vimos durante essa pandemia sobre os evangelhos, eu tenho certeza que vai ajudar e muito você na sua compreensão, na sua leitura, na sua compreensão e na forma como você aborda os evangelhos, tá? Todas as aulas foram gravadas, estão disponíveis na nossa página no YouTube. Você pode visitar a nossa página e ver todo o material que nós estamos disponibilizando lá. Também no Facebook da nossa igreja, temos também todo esse material que é postado lá na página do Facebook. Bom, na página do YouTube, nós separamos, organizamos por grupos, né, as conhecidas como playlists, né,
Então, nós temos lá a playlist dos cultos, onde estão só os cultos gravados, as playlists do estudo bíblico, onde estão todas as aulas gravadas da nossa escola dominical. Temos do Minutos de Refrigério, né, que são as meditações mais breves que a gente faz durante a semana e compartilha com a igreja, compartilha nas redes sociais. E reflexões de naturezas diferentes, né? Então, está tudo separadinho ali na página no YouTube. Bom, enfim, vamos ao nosso estudo. Nós vamos agora, então, semana passada, nós demos uma olhada geral nos 4 evangelhos e estudamos Mateus e Marcos, ou na ordem que foi, Marcos e Mateus. E nós explicamos a origem desses evangelhos, o objetivo desses evangelhos, quando eles foram escritos, por que eles foram escritos, né? Quem estava por trás desses evangelhos. Então, você pode pegar a aula Então, se você não viu, eu recomendo que você veja a aula passada e depois veja essa também. Bom, vamos lá, vamos projetar a nossa tela. Temos aí mais uma caminhada pela frente. Bom, queridos irmãos, aqui estão todas, né, todas as anotações que nós fizemos na semana passada, e agora nós estamos tratando o Evangelho de Lucas. Né? Na semana passada, repetindo, nós falamos sobre Marcos e Mateus, né? E vimos ali que Mateus foi uma testemunha ocular dos fatos, e Marcos, ele transcreveu o testemunho do apóstolo Pedro. Né? Então, o Evangelho de Marcos traz a experiência de Pedro com Jesus, a compreensão de Pedro sobre os eventos, e segundo a tradição da igreja apostólica, da igreja do primeiro século, esse Evangelho de Marcos teve a aprovação de Pedro e teve, né, então, ali, ele é um documento de muito precioso para a história de Cristo. Mateus nós falamos também, né? E agora a gente foca no Evangelho de Lucas. Bom, queridos irmãos, para falarmos do Evangelho de Lucas, nós precisamos falar sobre Lucas. Por que precisamos falar sobre Lucas? Quando a gente estuda o grego, e a gente teve essa oportunidade na nossa faculdade de teologia, né? Estudamos por 5 anos teologia, e você não deixa de estudar, né? Porque você continua lendo, você continua pesquisando, né? Você continua buscando novos materiais, né? Que vão agregar ao seu conhecimento, né? E quando a gente estuda o Evangelho de Lucas, a gente percebe que é um grego um pouco mais refinado, né? E como que a gente descobre isso? Por exemplo, o Evangelho de Marcos é um grego mais rústico, e a gente percebe isso pela variedade de palavras, né? A gente percebe que o autor do Evangelho de Marcos era uma pessoa que não tinha um vocabulário tão vasto, então ele usa expressões mais coloquiais do que, por exemplo, o Evangelho de Lucas. Né? Seria você pegar uma pessoa que, né, ela tem um conhecimento da língua portuguesa um pouco mais limitado, então ela vai repetir mais as palavras, ela usa aquela forma, né? Escreve como se fala, né? Então ela pega a forma como ela fala e ela transfere aquilo para a escrita.
Já o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho mais refinado, com um grego mais, com uma variação de palavras maior, né? Então, a gente percebe o quê? Que o Evangelho de Lucas, ele foi escrito por uma pessoa que tinha uma certa formação, que tinha um certo desenvolvimento na sua gramática grega, no domínio da língua grega, no domínio da escrita, né? Por isso que a gente fala que o Evangelho de Lucas é um grego mais refinado. E ele foi escrito por Lucas. Quem era Lucas? Eu vou abrir aqui o Word e nós vamos ler algumas passagens bíblicas que nos ajudam a entender quem era Lucas. Vamos lá. Queridos irmãos, em Colossenses 4:14, na carta em que Paulo escreve à igreja em Colossos, a esta igreja, aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreve nesse versículo: Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, Lucas era um médico, então era uma pessoa que tinha uma formação, que tinha uma condição de realmente ter esse grego mais refinado. Lucas era um médico, daí vem, né, a história de Lucas, né? Inclusive uma amiga minha, muito amiga minha, Ana Regina, né, que veio ela era de origem espírita quando nos conhecemos, né? Ela frequentava ali a igreja do Califórnia. Ela sempre me falava, é um livro espírita chamado Lucas, o médico de homens e de almas, né? Então, traz essa referência a Lucas, ao evangelista Lucas. 2 Timóteo 4:11, já no final da vida, o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, e aí ele diz assim, olha que interessante, eu achei muito bonita essa passagem: somente Lucas está comigo. E aí ele pede a Timóteo: toma contigo Marcos. Esse Marcos provavelmente é o Marcos, autor do Evangelho, que foi um grande companheiro também de Pedro, né? Então, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E aí a gente vê aqui, né, dois evangelhos juntos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos. Mas o que me chama a atenção é somente Lucas está comigo. Lucas foi, de fato, um grande companheiro de Paulo. Em Filemão, verso 24, né? A gente pôs aqui 1:24 por preciosismo, mas Filemão é um capítulo só, então basta dizer Filemão 24, né? Verso 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha só, Paulo escrevendo a Filemão e chamando Lucas de cooperador. Então, nestas três passagens, a gente vê Paulo citando Lucas, né? Colossenses, Lucas estava ao lado dele, tá? Lucas estava ao lado dele. Olha só, sauda-vos Lucas, o médico amado, né? Timóteo, Lucas estava com ele ali, ó, somente Lucas está comigo. Em Filemão, Paulo chama Lucas de cooperador, né? Paulo chama Lucas de cooperador. E
queridos irmãos, essas afirmações, né, não são invenções, não são devaneios, mas tem todo o testemunho e as confirmações da igreja primitiva, né? Ou a gente usa esse termo igreja primitiva, mas a gente pode dizer a igreja do século I, tá? Nós temos muitos materiais que estão aqui, que são dessa igreja do século I, que não é tão conhecido nosso, mas eles são fontes de pesquisadores, de estudiosos, que dão base para que eles concluam essas informações que a gente traz para vocês aqui. Então, Lucas, um médico, é o autor do Evangelho de Lucas. E qual outro texto muito conhecido de Lucas também? Quem saberia ou arriscaria dizer qual foi o outro livro da Bíblia que Lucas escreveu? 5 segundos. Quem foi? Qual foi o outro livro? Atos. Atos. Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas, tá? Como eu disse, temos várias evidências, né? Várias evidências, e uma delas muito forte, inclusive, é o estilo de grego, o estilo de linguagem utilizada. A gente percebe, os estudiosos, principalmente, eles chamam a atenção para a semelhança que há entre o grego do Evangelho de Lucas e o grego do livro de Atos. O estilo literário, tá? O estilo literário. Por exemplo, irmãos, se todos os meus sermões fossem escritos e vocês tivessem ali, a igreja tivesse tivesse ali um conjunto de material meu escrito, e aí, daqui uns anos, o pastor está numa outra igreja e, de repente, vocês recebem um material por escrito e ali não está identificado o autor. Aí vocês vão ler, vocês vão falar assim, nossa, esse sermão aqui, da forma como ele está estruturado, a linguagem que ele usa, lembra muito os sermões do pastor Luciano, que pregava aqui, porque nós não, né? Eu não sou um autor, né? Permita, mas é que como eu usei aqui, se eu tivesse deixado um material vasto escrito, né? Mas eu não deixei. Mas, assim, os autores, eles têm a sua assinatura no seu estilo literário. Estilo literário. Então, é possível você reconhecer um autor pelo estilo literário. E além de todas as evidências da igreja do século I, informações, testemunho dos pais apostólicos, tá? Pais apostólicos, o que é isso? Você vai entender vendo a aula anterior, tá? Não dá para a gente voltar o tema e explicar novamente. Mas quando a gente estuda esse material, a gente tem várias evidências, e uma delas é o estilo literário que liga o Evangelho de Lucas e Atos como sendo do mesmo autor, livros do mesmo autor, tá? Então, não há dúvidas quanto à autoria do Evangelho de Marcos. É Lucas, tá? O mesmo que escreve Atos. Explicamos por que se trata de um evangelho mais refinado, porque Lucas era um médico, tá? Era um médico, tá bom? Então, esse é o Evangelho de Lucas. Datação e local, tá? Datação e local do Evangelho de Lucas. Quando a gente fala da datação,
queridos irmãos, os estudos nos levam a datar Lucas no intervalo entre 55 e 60 depois de Cristo, tá? Entre o ano 65 e o ano 60 depois de Cristo, tá? Esse é o período da datação do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, quem foi Lucas? Já expliquei, Lucas foi um médico, porém Lucas, ele vem na segunda geração de cristãos. Ele não era judeu. Lucas era da Antioquia. E ele teve contato com o evangelho quando o evangelho começou a ser pregado naquela região, provavelmente. Tá? E ele não era judeu e ele não foi um contemporâneo de Cristo, tá? Então, Lucas, ele vem na segunda geração, então ele teve contato, provavelmente, com os apóstolos, já mais velhos, né? Já em idade avançada, e ele era mais jovem, tá? Mais jovem. Então, ele é de uma segunda geração de cristãos, tá? Nós precisamos entender também, irmãos, que a gente tem no imaginário, né, que os discípulos provavelmente teriam a mesma idade de Jesus Cristo, porque a gente vê nos filmes. Algo que eu, particularmente, não sou muito a favor, né? Pensando bem, imagino eu que os discípulos, eles deviam ser um pouco mais jovens que Cristo. Ah, mas Cristo tinha 30 anos, ele era muito jovem. Ele era muito jovem hoje, quando a gente tem aí as pessoas, é comum as pessoas viverem 70, 80, 90. Vimos aí no Brasil uma senhora com 100 anos se recuperando do Covid-19. Mas não era comum as pessoas viverem tantos anos na época de Jesus. Então, Jesus já tinha uma certa... Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério, e eu tenho comigo que os discípulos deviam ser aí pelo menos uns 10 anos mais novos do que Jesus Cristo, né? Tanto é que isso fazia com que eles reconhecessem Jesus como mestre, como uma pessoa já mais vivida, uma pessoa já mais de idade, tá? Então, eu particularmente tenho comigo que os discípulos eram um pouco mais jovens que Cristo, né? Por isso que a gente vê aí no ano 60, no ano 70, no ano 80, informações ainda de discípulos que estavam ainda exercendo o seu ministério. Queridos irmãos, vamos lá. Então, a datação, a gente tem aqui entre 55 e 60. Alguns estudiosos, eles jogam Lucas para depois do ano 70, a autoria, porque eles falam que Lucas descreve com muita propriedade, né, a profecia sobre a queda de Jerusalém, né, sobre a queda de Jerusalém. Então, a profecia que Jesus faz sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então, eles falam que Lucas, ele escreve com muitos detalhes sobre essa profecia. Então, eles partem do princípio que Lucas viu, foi uma testemunha ocular da destruição do templo e pegou o relato, e aí sim, com o que ele viu do ano 70, ele associou a profecia de Jesus. Por isso que ele teve condições de dar tantos detalhes.
Outros, só que aí eles, né, eles partem do princípio que Lucas viu. Outros negam essa ideia e falam que realmente Jesus teve ali uma profecia e condições de dar aquele grau de informação que Lucas descreve no seu evangelho. Queridos, eu, Luciano, né, como disse Paulo, né, digo eu, não o Senhor, eu fico com essa datação aqui, de 55 a 60. Para mim, o único evangelho que surge depois do ano 70 é o evangelho de João, o qual abordaremos mais à frente. Tá? Então, eu fecho aqui. Eu fecho Lucas 55, 60 e Atos após o ano 62. Tá? Não vamos entrar em Atos, mas é isso. Tá? Então, a minha hipótese, né? A minha hipótese está aqui. Eu concordo com os autores que datam o Evangelho de Lucas entre 55 e 60. Era um evangelho que contou muito pelos as três citações de Paulo. Esse evangelho ele conta muito com a participação e a vida do evangelho e a vida do apóstolo Paulo. Então, olha que interessante, né? Assim como o evangelho de Marcos conta muito com a participação e a compreensão que Pedro tinha de Jesus, o evangelho de Lucas conta muito com a participação e a visão que Paulo tinha de Jesus. Queridos irmãos, aqui, olha como Deus vai construindo as coisas, né? Então, nós temos no Evangelho de Marcos e Lucas, que foram dois evangelistas que não conviveram com Cristo, que não foram testemunhas oculares dos fatos. Então, Marcos e Lucas não foram testemunhas oculares, mas eles tinham por trás, Marcos, o poderoso apóstolo Pedro, e Lucas, o grande apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvida, os dois grandes líderes da igreja cristã no século I, Pedro e Paulo. Olha que coisa linda. Pedro e Paulo nos evangelhos de Lucas, Paulo e Marcos, Pedro, como nós vimos na semana passada. Será que vocês estão conseguindo entender, irmão? Será que só eu? Eu acho que não. Eu acho que vocês conseguem pegar a beleza da obra de Deus na construção do Novo Testamento. Queridos irmãos, como Deus é maravilhoso! Como Deus é maravilhoso! Nós temos praticamente nos evangelhos o evangelho de Pedro e o evangelho de Paulo. O evangelho de Pedro contado por Marcos e o evangelho de Paulo contado por Lucas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Como Deus foi maravilhoso construindo o Novo Testamento. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tá? Olha que coisa linda,
Tá? Olha que coisa maravilhosa. Pedro e Paulo presentes nos evangelhos. E aí nós falamos sobre os principais objetivos, né? Com que intenção? Veja bem, Lucas, ele começa com a seguinte frase. Vamos lá. Vamos ler o início do Evangelho de Lucas. Eu vou ler aqui, irmãos. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Tá? Então, já havia material sobre Jesus Cristo escrito quando Lucas começa a escrever. E qual era o principal material? O Evangelho de Marcos, que, segundo alguns estudiosos, serviu de fonte para Lucas. Tá? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Marcos, conforme a gente estudou, ele traz a visão de Pedro, que foi uma testemunha. E qual outro evangelho que foi escrito por uma testemunha ocular? Quem se lembra? Aula passada, vamos lá, vamos relembrar qual foi a aula passada, qual foi o outro evangelho que foi escrito por uma testemunha ocular. Marcos não teve uma testemunha ocular, mas trouxe a visão de Pedro. E o outro evangelho foi Mateus. Tá? Então, provavelmente, Mateus e Marcos foram fontes de pesquisa para Lucas, que vai fazer a leitura dos fatos ocorridos aqui à luz, né, de quem? Da visão, da interpretação do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Tá bom? Então, Lucas reconhece que já tinha material, inclusive de testemunhas oculares. Ele aqui se coloca não como testemunha ocular, mas como alguém que se baseia em fatos de testemunhas oculares. E aí ele diz, igualmente, versículo 3 do capítulo 1, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, olha aqui um médico falando, tá? Olha um médico falando, cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Pronto. Esse primeiro bloco aqui dos versos 1 a 4, depois você leia, né, com calma esse material. Tá? Então, queridos irmãos, esse material acurado, essa investigação de um médico, de uma pessoa bem instruída, de uma pessoa bem informada, e que era companheira do apóstolo Paulo
dá origem ao Evangelho de Lucas, tá? Quem era Teófilo? Não temos informações, mas pelo termo excelentíssimo, era uma pessoa, um gentil, não era um judeu, era um gentil, uma pessoa de muita influência, muita importância, que mereceu o título de excelentíssimo, era um pagão, um gentil convertido, e que Lucas resolve escrever a ele duas cartas, uma que se torna o Evangelho de Lucas e outra que se torna o livro de Atos, tá? Lucas e Atos, elas são direcionadas a Teófilo, ao excelentíssimo Teófilo, provavelmente um gentil de muita importância, convertido ao cristianismo e que deve ter ajudado a igreja no primeiro século e recebe esse material, tá? Esse material. Então, Lucas, o Evangelho de Lucas, é uma carta do médico Lucas escrita para Teófilo, mas que tinha, de fato, o grande objetivo era mostrar que a mensagem do Evangelho era para toda igreja, para judeus e não judeus, para todos, tá? Então, os principais objetivos do Evangelho de Lucas, vamos pontuar aqui para vocês esses principais objetivos, né? Os principais objetivos, tá? Assegurar aos seus leitores a certeza das coisas que foram pregadas. Então, testificar, confirmar, em meio a tudo, testificar em meio a tudo que se dizia. Então, Lucas, ele resolveu, com base nos evangelhos de Marcos e Mateus, do testemunho cristão, ele resolveu organizar tudo e escrever o evangelho para testificar o que estava sendo dito sobre Jesus, por conta da autoridade que devia ter, por ser um médico, uma pessoa muito bem formada. Tem um outro objetivo, tá? Ajudar os leitores a entender de que forma a rejeição de Israel a Jesus e a entrada dos gentios no reino de Deus estão de acordo com o plano divino. Então, explicar o plano divino, a rejeição de Israel, dizendo o quê? Que a rejeição que Israel fez a Cristo fazia parte do plano divino e não fazia de Cristo menor. Então, o fato de Israel, parte de Israel, ter rejeitado a Cristo, não justificava ou não dava motivo para que os gentios também rejeitassem a Cristo. Porque alguns diziam, se nem os israelitas, se nem os judeus aceitaram Jesus, por que nós vamos aceitar? Então, Lucas mostra que isso não é justificativa para que rejeitemos a Cristo. Então, hoje poderíamos dizer, mas os próprios judeus não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, por que que nós temos que aceitar? Então, o Evangelho de Lucas mostra que essa rejeição não é justificativa para uma rejeição por parte dos gentios e que tudo isso Deus já havia previsto. Esclarecer aos seus leitores
o ensino de Jesus sobre o fim dos tempos e que a vigilância era necessária, tá? E que a rejeição era um sinal do fim dos tempos. Enfatizar aos seus leitores que não precisavam temer Roma, tá? Havia ali uma grande polêmica em relação a Roma, mas Roma não deveria ser temida pelos cristãos. Então, nós temos aí esses 4 principais objetivos. Agora, a beleza da mensagem de Lucas, né? Para a gente encerrar esse nosso item sobre o Evangelho de Lucas. A beleza da mensagem é ver, ver o quê? A abertura da graça. Abertura da graça de Deus. Queridos irmãos, nós vamos dar uma pausa na nossa gravação. Não, acredito que não vai precisar. Infelizmente, né, a gente está num apartamento e no sábado é permitido algumas reformas pequenas, algumas obras, e pode ser que a gente tenha que interromper a gravação em função de barulhos, né, de furadeira. E nós vamos ter que interromper, tá? Então, nós estamos interrompendo a gravação e a gente volta daqui a pouco com a sequência da nossa aula. Bom, vamos tentar seguir. Acho que a gente consegue, tá? Se o som começar a interferir de furadeira, a gente interrompe para a gravação e retoma mais tarde, e aí manda os vídeos para a igreja separados. Mas vamos lá. Então, a gente volta aqui no Evangelho de Lucas, abertura da graça, né? E Lucas acaba sendo o quê? Conforme o testemunho da igreja no primeiro século, o Evangelho de Lucas ele acaba sendo uma carta da igreja para a igreja. Olha que lindo, né? Uma carta da igreja para a igreja. Porque Lucas não foi um discípulo, Paulo não conviveu com Cristo, Lucas foi escrito com base já em materiais que já haviam sido escritos e já estavam divulgados, e era para a igreja, da igreja para a igreja, para que entendêssemos, né, ou para que a igreja entendesse que ela era o lugar do judeu, do gentil, do judeu e do gentil. Todos estavam acolhidos pelo amor de Deus. Ok, queridos irmãos? Então, esse é a nossa exposição sobre o Evangelho de Lucas. Agora, a gente entra na parte final desse grande estudo que a gente fez sobre os evangelhos, né? Falando sobre o Evangelho de João. Esse sim, queridos irmãos, eu chamo de Evangelho da Esperança. Mas os outros não são? Sim, queridos irmãos, todos os evangelhos são. Mas, como eu disse, os evangelhos eles tinham expectativas e funções diferentes. Os evangelhos de
Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Isto é, evangelhos paralelos. Queridos irmãos, como eu disse, né, nós estamos tendo aqui no apartamento ao lado uma mudança, então começamos a ter interferência, né, de barulho de furadeira. Então, nós vamos interromper a gravação da nossa aula. Nós ainda temos aí aproximadamente de 20 a 30 minutos, e aí a gente retoma mais tarde com um novo vídeo falando sobre o Evangelho de João, tá? A gente dá uma parada por aqui e retoma, e aí a gente continua a gravação em breve.